Meus caros, sejam muito bem-vindos ao Fortuna Cast 35. Hoje venho tratar um bocadinho de um assunto que eu acredito que, até na situação em que nos encontramos, é informativo, eu dizia há pouco, era serviço público, porque a 2 meses das eleições já são 2 meses, já são menos de 2 meses. Classificar os partidos ideologicamente, eu acho que não há. Deve haver poucas coisas mais importantes, pelo menos para as pessoas que votem ou não na mesma coisa que eu acredito, saibam em que é que estão a votar, que eu acho que isso é que é o mais importante. No programa de hoje tenho uma convidada licenciada em Ciência Política e com mestrado em Relações Internacionais. Teresa Nogueira Pinto, quero agradecer por estares aqui hoje. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Vou pedir primeiramente que fales um bocadinho do teu percurso, porque Ciência Política deve ser uma coisa trabalhosa, vamos dizer assim, e para falar um bocadinho do interesse em Ciência Política e propriamente nos estudos que optaste por perseguir primeiramente, antes de irmos ao assunto. Eu na verdade devo dizer que me divido a ciência política. Na prática eu trabalho mais a área de relações internacionais, o meu doutoramento é em estudos sobre a globalização, portanto isto foi num crescente, não é? Da ciência política para as relações internacionais, para estudos sobre a globalização, mas também a área de ciência política e de teoria política também é uma área que me interessa bastante e faz sentido porque as coisas acabam por estar bastante relacionadas, não é? Portanto, e por isso comecei com a licenciatura em Ciência Política e fui por aí afora. Eu vi há pouco tempo, e aliás vejo quase todos os dias, isto porquê? Porque eu achei que o objetivo do episódio era interessante, porque vejo muitas vezes, ainda há pouco tempo vi o André Ventura a ser entrevistado na convenção do Chega, e a jornalista diz o partido de extrema-direita, que é uma coisa que eu acho muita piada, e ele diz não é de extrema-direita, e a jornalista responde, mas você não é um homem radical. Logo aqui vê-se uma confusão entre dois termos, não é? Exatamente. E que eu acho que gostava de começar por essa pergunta. O que é um extremado e o que é um radical, nomeadamente? Eu acho, em primeiro lugar, se nós estamos a ter uma discussão do ponto de vista ideológico, é preciso ter presente que a esquerda e a direita são conceitos que existem um em relação ao outro e um em posição ao outro. Eu acho engraçado quando as pessoas falam do radicalismo como um grande papão. Eu percebo o que é que estão a dizer em termos de forma, mas muitas vezes confunde-se com nós radicamos em posições que são diferentes, a esquerda e a direita. Ou seja, em posições do ponto de vista filosófico, antropológico, um certo pessimismo ou ceticismo antropológico é característico da direita, o otimismo é mais característico da esquerda, ou do progressismo, também, se quiseres, depois entramos na conversa do liberalismo, que é uma longa conversa, onde é que ele se encaixa, mas é importante perceber que nós radicamos em posições que são diferentes. E depois, claro que há várias direitas e há várias esquerdas, e há algumas direitas que estão mais próximas da esquerda do que de outras direitas. Mas são conceitos que estão radicados em pressupostos diferentes e que existem sempre uns em relação aos outros. E, portanto, nós nem podemos olhar para aquilo que é a configuração do sistema político português, que está a ser reconfigurado, de certa forma, neste momento, para percebermos também esse posicionamento, também temos que olhar para aquilo que é o contexto histórico recente, não é? O que é a história da nossa transição para a democracia, etc. E como isso explica algumas coisas atípicas, por exemplo, que o nosso Partido Social Democrata tenha representado, não tenha representado, mas que tenha sido onde se tenham refugiado o centro-direita, quando no resto da Europa a social-democracia é o centro-esquerda. Portanto, há aqui vários elementos que é preciso ter em conta, mas em relação ao radicalismo, nós radicamos em pressupostos diferentes e a extrema-direita não é a mesma coisa que a direita radical. A direita que está a crescer, que está ativada neste momento, porque isso também é uma coisa muito engraçada. Diferentes períodos vão ativar uma direita diferente. Nós estamos na ressaca, no fim de um período em que esteve muito ativada uma direita liberal e uma direita envergonhada, se quiseres, uma direita pouco definida do ponto de vista ideológico. E agora está outro tipo de direita ativada, uma direita que pode ser populista, conservadora, nacionalista, radical, pode misturar vários elementos disto, e eu até diria que o Chega, quando comparado com outras direitas na Europa, até está mais próximo de uma direita liberal conservadora, ou conservadora liberal, se quiseres. Essa expressão é muito engraçada, radicamos em pontos diferentes. O que é que isso traduz na prática, da esquerda para a direita? A esquerda radica em Portugal em direção a quê, nomeadamente?
Bom, eu quando digo radica, aqui já estava a falar mais do ponto de vista teórico, mas eu acho que, mas tu vês o nosso posicionamento em relação a determinadas questões, por exemplo, a valorização, a ideia de que a soberania e de que a própria comunidade política assenta numa comunidade nacional, que partilha um passado e um destino comum. Isto é uma ideia que a esquerda tende a contrariar, adotando uma posição ou mais cosmopolita ou uma ideia mais universal, não é? Tem a ver, aliás, podemos ir daqui para a discussão sobre o contrato social, não é? Se a unidade básica de soberania é o quê? É o indivíduo ou é a comunidade nacional? E tu, com certeza, que a direita que hoje está ativada na Europa, isto é um tema absolutamente fundamental, tem a ver com a questão da soberania e que está a ser decidido e debatido hoje por causa da questão da União Europeia, é uma direita que defende patriótica, as nações soberanas, a cooperação numa Europa livre, democrata, de nações soberanas. E outros dir-te-ão, não, porque não caminhar para um modelo eurofederal. E outros ainda dirão, é irrelevante de onde é que nós vimos, porque há uma coisa chamada contrato social e, portanto, os indivíduos são vistos mais ou menos como ahistóricos, não é? E qualquer um, desde que assine esse contrato social, pode fazer parte da sociedade política. Não comunidade. O Scruton dizia muito que esse contrato social pressupõe um nós, não é? Se acabarmos com as identidades, não há um nós. Fazemos leis para quem se não existe um nós? Exatamente, isso é a posição conservadora, que no fundo é dizer nós precisamos, até por uma questão de afetos, não é? Nós tenderemos a cuidar melhor daquilo que temos como nosso, a começar pelos nossos filhos, não é? Pela nossa família, pelos nossos antepassados, e daí para as pequenas comunidades, e a comunidade nacional tendo aqui um papel absolutamente fundamental, não necessariamente uma comunidade, pois as pessoas caricaturam, não é? Não é uma comunidade nacional fechada ao mundo, não, mas é a segurança a partir da qual tu te podes estar e relacionar com o mundo. E isso não é a extrema-direita, não é? Isso é reativar uma visão conservadora e patriótica, de um conservadorismo de matriz se calhar mais continental em certos aspectos e menos anglo-saxónico, mas que não é a extrema-direita. Eu agora gostava, antes de se falar mais do Chega, se calhar vou deixar a parte do Chega mais para o fim, gostava de começar pela esquerda. Nós antes temos muita ideia, e é uma ideia que é certa, nós sabemos perfeitamente ao lado de quem é que o Bloco de Esquerda se senta em Bruxelas, portanto sabemos também quais é que são os partidos fundadores do Bloco de Esquerda, portanto a junção de 3 partidos nomeadamente, um deles não tenho nada contra, os outros 2 já me aborrecem um bocadinho. Como é que nós podemos caracterizar, começando talvez pelo próprio Bloco de Esquerda, como é que se caracteriza se calhar o Bloco de Esquerda ideologicamente? Quais é que são as terminologias políticas mais associadas ao Bloco de Esquerda, do ponto de vista ideológico? Isto é como eu digo sempre aos meus alunos, isto é um debate. Claro que sim. Eu e depois também dependerá dos líderes. Exatamente. Claro que sim. Mas eu acho, e faço aqui só um à parte, quer dizer, eu acho que nós, da mesma maneira que há uma grande facilidade em caricaturar a direita, também às vezes há a tentação do outro lado de caricaturar a esquerda. Eu acho que o Bloco de Esquerda é muito representativo de uma nova esquerda, no sentido de New Left, que curiosamente se ativou bastante. O caso português é interessante porque o Bloco de Esquerda já existia, mas nós vemos fenómenos como o Syriza ou o Podemos. É uma esquerda que se vai ativar com a crise de 2008 e que vai a um balão que vai encher bastante. Agora parece que alguém foi lá e pôs um alfinete, está a arrebentar, mas que tem muito a ver com uma esquerda que agora está de certa forma a pagar a fatura, parece-me, eleitoral de o ter feito, mas que vai trocar os trabalhadores, não é? A lógica marxista, pelas microcausas, não é? Pelos novos descamisados, tão múltiplos quanto a nossa imaginação, tantos quantos nós conseguirmos imaginar, pela lógica do interseccionalismo, espero não estar a dizer nenhuma asneira, não, interseccionalismo, eu uso mais este termo em inglês, e portanto, no fundo tu mantens, é uma esquerda que continua a ver o mundo pelas lentes de opressores e oprimidos, mas em que vai substituir os critérios de opressão, e portanto temos aquelas, e nos Estados Unidos, isto de certa forma começa na Europa, mas depois é exportado para os Estados Unidos. Começa na Europa? Começa, eu acho que começa, tu já tens a escola de Frankfurt,
Tens, por exemplo, o Gramsci, que é fundamental e que eu acho que é um autor que deve ser lido por toda a gente que se interessa por política, que tinha muita razão em muita coisa, que percebeu, nomeadamente, que que não há política sem cultura política. E que é uma coisa que a direita, começa por baixo, que abdicou da ideologia, também abdicou da cultura, e agora há uma certa reivindicação outra vez à direita dessa cultura, de novas referências, etc. Mas eu acho que isto depois atinge assim um patamar chamado wokeismo, é quando isto vai para Berkeley, para as universidades americanas, e nós vemos, quer dizer, coisas que são são muito originais. Abriu-se a caixa de Pandora. Abriu-se a caixa de Pandora, tornando-se visível, e eu acho que curiosamente agora foi, não sei se tu acompanhaste isso, mas foi bastante interessante o debate que surgiu finalmente sobre o que se estava a passar nas universidades americanas a propósito do antissemitismo, e que levou inclusive à admissão de duas presidentes, da presidente de Harvard também, e a uma grande discussão sobre esta ideia de Diversity, Equity and Inclusion, se não me engano, DEI, e de como estas lentes, não é? Esta ideia de que ou nós somos opressores ou nós somos oprimidos. Eu no meu caso seria um bocadinho opressora, mas também um bocadinho oprimida, porque tenho aqui outras, tu não te safas, eras opressora, chapado. E portanto isto tem a ver um bocadinho com essa nova esquerda, não é? Que está muito dissociada, e é curioso, se tu vires a geografia eleitoral, por exemplo, os bairros em Lisboa onde o Bloco de Esquerda tinha mais expressão, não é uma esquerda popular, é uma esquerda burguesa. Quer dizer, eu posso estar a ofender se calhar alguém a dizer isto, mas parece-me que do ponto de vista da sociologia eleitoral é uma esquerda burguesa, é uma espécie de iniciativa liberal em termos de sociologia eleitoral. Uma espécie de iniciativa liberal, exatamente. Agora posso ter ofendido outras pessoas também. Não, eu já disse várias vezes que Portugal só tem um partido de direita, pelo menos sentado na Assembleia da República, portanto, mas isso são as lentes com que eu vejo a coisa. Partindo agora também e olhando já para o Partido Comunista também, o Partido Comunista não será chocante para qualquer pessoa que entenda um bocadinho de política que não são democráticos, pronto, ainda que digam que o são, eu acho que não há problema nenhum em dizê-lo que não são, pronto. Até olhando para o que é o comunismo, se eles implementarem aquilo que são efetivamente, não haverá democracia, pronto. Agora, eu gostava de os caracterizar também porque eu acho que Paulo Raimundo deu um rumo ligeiramente diferente às coisas, até porque Jerónimo de Sousa foi à convenção do Chega, não, isso não iria, de certeza. Foi à convenção do Partido Comunista dizer que não estava interessado numa geringonça. Portanto, Paulo Raimundo parece um bocadinho mais aberto ao diálogo do que Jerónimo de Sousa, parece-me a mim, ainda que eu não acompanho propriamente o Paulo Raimundo. Este Partido Comunista caracteriza-se exatamente como, neste momento? Mais uma vez, é uma questão de opinião, claro, mas... Eu volto a dizer, eu digo, e tentando aqui, lá está, porque também acho que é uma questão de honestidade intelectual. Eu também acho que há uma caricaturização do Partido Comunista. Eu sei que tem alianças e lealdades muito problemáticas do ponto de vista internacional, com certeza, e sei o que será o ideário, não li não li o manifesto do Nosso, concretamente. O manifesto do Nosso, exato. Manifesto do Nosso. Mas acho que também há uma caricaturização, quer dizer, acho que os partidos, quando estão num contexto de democracias liberais representativas, tudo isso é um bocadinho domado e adaptado ao contexto, não é? E, portanto, da mesma maneira que há uma caricaturização à direita, e agora não estou a falar do Chega, mas estou a pensar, por exemplo, no caso do Reconquête, por exemplo, em França. Qual é que é do Zemmour. Ok. Acho que também pode haver essa caricaturização com o Partido Comunista. O nosso Partido Comunista é um sobrevivente, porque eu creio que existe na Grécia e parece-me que no Chipre, mas nos outros sítios já a nova esquerda comeu esse espaço, não é? E parece-me que não terá muito mais por onde crescer, não é? No contexto atual, mas que terá, naturalmente, eu achei muito interessante, eu também ouvi essas declarações do Jerónimo de Sousa, e eu acho que é um bocadinho a consciência de que o partido diluiu-se na geringonça, de que o Partido Comunista precisa de ter, de certa forma, uma singularidade que não lhe permite compactuar com um partido que, apesar de tudo, é um partido como o Partido Socialista, que é um partido catch-all, não é? Um partido que
que sendo muito mais ideológico do que o Partido Social Democrata, também não é difícil. Não cumpre, também não é difícil, é verdade, mas não cumpre aquilo que são as exigências do Partido Comunista. E terá havido alguma mudança mais prática ou mais notável desde que o Jerónimo de Sousa saiu até agora? Ele também não saiu assim há muito tempo. Ele não saiu há muito tempo. Eu acho o Jerónimo um líder um bocadinho talvez apagado. Por exemplo, achei curioso aquilo que eu percepcionei, quer dizer, eu não estou dentro daquilo que são as decisões e o Comitê Central. Será que tem um Comitê Central, não é? Eles votam de mão no ar, não é? Mas, por exemplo, o João Ferreira, que já representava uma esquerda mais cosmopolita, pareceu-me ser um bocadinho afastado, não sei, eu acho que há aqui uma tentativa de regresso ao passado, às origens, mas acho difícil, mesmo num momento que poderia ser um momento de reivindicação e de certa forma de reacender um bocadinho das reivindicações do Partido Comunista, não cinquentenário do 25 de Abril, porque há uma coisa muito interessante, o imaginário que ficou do Estado Novo é o imaginário que foi pintado pelo Partido Comunista, não é? A ideia do Cunhal, de um povo inteiro que se levantou unido contra o fascismo. Isso não foi verdade. Não foi verdade, quer dizer, não é? O regime era obviamente autoritário, mas há ali uma infabulação que a nossa historiografia comprou e o Partido Comunista Português poderia neste momento galvanizar, mas eu acho que isso não vai acontecer. Olhando agora para o LIVRE e para o PAN, eu especialmente sobre o LIVRE não estou muito esclarecido. Eu tenho algumas dúvidas sobre o partido e eu gostava de saber exatamente porque o Rui Tavares tem algumas relações curiosas em Bruxelas também, nomeadamente polícias políticas e tudo mais. Portanto, o Rui Tavares é uma pessoa curiosa, ainda que seja uma pessoa claramente inteligente, é um bom líder partidário, não lhe tiro o mérito. Estou curioso sobre o assunto. O que é que te parece sobre o LIVRE em concreto? Eu acho que o LIVRE... O partidos na linha do LIVRE, de certa forma, é a esquerda pós-moderna, não é? É uma esquerda que só poderia aparecer agora, muito cosmopolita, muito europeísta, que integra as questões climáticas, democrática e até liberal, eu diria. E portanto acho que o LIVRE representa um bocadinho isso, uma esquerda cosmopolita e que tem uma coisa interessante, que é tem um potencial mais elevado do que o PCP certamente e do que o Bloco de coligação com partidos como o PSD, por exemplo. O PSD poderia abrir portas a uma coligação. Eu não vejo do ponto de vista ideológico. Também não vejo muito do ponto de vista ideológico do PSD, mas nesse pouco... não sou eu. Não vejo... Quer dizer, não vejo porque é que poriam cercas sanitárias à volta do tão simpático Rui Tavares. Do tão simpático Rui Tavares, parece ser, exatamente. Portanto, não vejo. Eu agora, agora olhando também para o PAN, são partidos que estão associados a uma causa só, que foi o que se passou com o Partido Pró-Vida. Sim. PPV, Partido Pró-Vida, que se juntou com o Basta e fizeram o Chega. O PAN é curioso porque eles têm alguma força que eu sinceramente não esperava, porque eu achei que os partidos de uma causa só, digamos assim, não sei se é justo dizer isto sobre o PAN, mas estariam um bocadinho em vias de extinção. Como é que o PAN subsiste, primeiramente, e depois... Como é que se caracterizariam ideologicamente, não dizendo que eles são de uma causa só? Pronto, não dizendo isto assim, pelo menos. Eu acho uma coisa interessante. Tu, neste momento, vês a questão climática. É uma questão que está a provocar formas de participação política altamente disruptivas. E tu vês que o PAN, representando de certa forma essas preocupações, há uma barreira muito clara. O PAN é um partido institucionalizado e eu não vi, posso estar enganada, mas não vejo ligações, por exemplo, de movimentos como a Climáximo, que recorrem a formas não convencionais e até ilegais de participação política, a estabelecer uma aliança, pelo menos
que se saiba, não é? Havia umas ligações ao IRA, que é um grupo de defesa dos animais, mas não vejo ligações, por exemplo, com a Climáximo. Surpreender-me-ia se o PAN tivesse um resultado expressivo, ou sequer igual ao que teve nestas eleições. Ele já diminuiu um bocadinho, Foram não é? nas últimas? Eu não me quero, mas acho que foi à volta dos 3%, É 3%, mas tinha tido mais. Houve aí um ano em que tu tinhas um grupo parlamentar do PAN. Depois não correu muito bem, zangaram-se todos uns com os outros. Mas acho que, e lá está, e é um partido que só podia acontecer na pós-modernidade também, não é? Essa ideia, e um partido urbano. Nesse aspecto, eu acho que a crítica que o Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS, fazia ao PAN é muito bem vista. Quer dizer, não, no fundo isto é um partido dos animais do periquito na varanda, porque é uma gente completamente desligada da ruralidade, do que é no fundo os espaços onde se conserva, onde se vive da natureza. Não, nós estamos a falar de pessoas em apartamentos. Não, os eleitores do PAN, mais uma vez, é sobretudo um eleitor urbano. Quando eles fizeram a proposta de não se poder, acho que queriam atribuir multas a quem deixasse os animais mais de 12 horas sozinhos em casa. Sim. A Rita Matias inclusive sugeriu que eles saíssem da sua bolha de urbano-depressivos. Lembrei-me agora da expressão. Se as pessoas saem às 8 da manhã e chegam às 8, 9 da noite a casa, os animais eventualmente estarão essas horas todas sozinhos em casa e portanto não haverá muito a fazer. Olhando agora para os partidos do centro. Para os partidos do centro, pronto, começando pelo PS. O PS nota-se agora que talvez tenha pelo menos o radicalismo do seu novo líder justificado com uma geringonça. Eu pessoalmente acho que a melhor coisa que podia acontecer ao Pedro Nuno Santos nem era a maioria absoluta, era precisamente uma nova geringonça, porque ele poderia justificar os seus radicalismos com o Bloco de Esquerda. Dizia, bom, eu sou radical porque tive que fazer umas cedências ao Bloco de Esquerda, porque Pedro Nuno Santos é claramente mais à esquerda do que António Costa, parece-me a mim. Sim. Como é que o PS, sendo que também trocaram de líder mais recentemente, como é que o PS se mudou, se é que já se pode falar do assunto, porque Pedro Nuno Santos não é propriamente uma cara nova. Como é que o PS mudou de António Costa para Pedro Nuno Santos e o que é que eles serão exatamente agora? Eu acho que o PS com Pedro Nuno Santos é um PS ligeiramente mais ideológico e mais ideológico à esquerda, não é? Mas também acho que o Partido Socialista sempre foi tendencialmente mais ideológico do que o PSD. E mais uma vez acho que isso tem a ver com fatores históricos e não só, com uma certa hegemonia cultural da esquerda em Portugal, que faz com que seja mais fácil, não é? Apresentar-se sem espantar eleitorado, apresentar-se, ou com que se assumisse isso. Turns out que se calhar pode não ser bem assim, mas isso são outros 500. Acho que é um partido mais ideológico, e depois há uma questão de forma, quer dizer, é absolutamente extraordinário que Pedro Nuno Santos consiga quase convencer-nos que não tem absolutamente nada a ver com os buracos da ferrovia, da habitação, da TAP, é absolutamente extraordinário. Mas isso é uma questão de forma. Ele veio à convenção apontar os problemas. Exatamente, e dizer só nós os podemos resolver. Os problemas que nós criámos, só nós os podemos resolver. É o que eu digo aos meus filhos, fizeram a geneira, resolvem vocês. Sabem melhor sobre o assunto, exatamente, por eles que os criaram. Mas isso já é uma questão de forma. Agora, estou curiosa, por exemplo, para ver o que é que será a performance do Bloco de Esquerda, porque eu diria que, e quando o Pedro Nuno Santos, como era de resto previsto, ganhou a José Luís Carneiro, pensei, quem não deve estar nada, quando a malta lá para os lados da sede do Bloco não deve estar nada contente. Porque eu acho que Pedro Nuno Santos é capaz de atrair aquilo que seria o eleitorado do Bloco, não? Ok. Pois, exato, certo. Ou ao mesmo tempo a garantia de que há uma geringonça também pode fazer com que as pessoas não tenham que votar útil. E, portanto, votem no Bloco, que está mais... Aqueles eleitores, lá está, ideologicamente. Pensem nisso, mas também não tenho uma resposta, como vês, estou a colocar uma questão. Não, é justo. Não, eu para mim, na minha cabeça, assumi a ideia de que não vai existir uma maioria absoluta. Mas assumi, sabe Deus porquê. Porque, se calhar, se eles até tirarem votos suficientes ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, sabe Deus o que é que se pode passar. Porque eles, afinal, obviamente que as sondagens são o que são, mas já vi duas, pelo menos, sondagens ou três, que eles já têm perto dos 30% novamente.
Sim, eu acho uma maioria absoluta socialista um long shot, uma maioria absoluta à esquerda, Não é difícil. not so long. Não é difícil. Possível. Sim. No caso do PST, viu-se algumas mudanças ao longo destes anos, até porque o Rui Rio, ainda que não se possa culpar o Rui Rio por causa disso, assumiu uma postura mais social-democrata, porque afinal é o partido que ele representa. Pronto, o Rui Rio é um bocadinho mais social, não é uma acusação propriamente estranha. Estás no Partido Social-Democrata, assumiste essa postura, não é estranho. Mas vimos posturas diferentes do Passos Coelho, que era, ele diz que é liberal, mas pelos vistos há pessoas próximas dele que dizem que ele é um bocadinho mais à direita do que se apresenta em público, é o que é. Eu tinha ideia do Passos Coelho conservador, possivelmente, mas ele pelos vistos é liberal, ele assume-se como liberal, ele diz que é um liberal. Vi há pouco tempo uma entrevista dele. Em que ele se assume Sim, liberal. em que ele diz. É estranhíssimo. Eu acho que ele tem uma coisa muito interessante, porque ele criou, e nós falamos de pacismo, não é? O pacismo... Ele criou uma enorme... Pacismo é um termo? Pacismo é um termo. Ok. Não é um termo nos manuais de ciência ainda um dia se calhar virá a ser, mas há esta ideia, ou seja, ele marcou muito, é uma liderança que marca muito o PSD e que marca muito o PSD numa polarização que acaba por ser direita-esquerda. Eu acho que é um momento de ativação ideológica do PSD, mas não porque Pedro Passos Coelho seja especialmente ideológico. Eu acho que é pela missão que lhe foi dada, coube, não é? E que não era nada fácil, e pela forma como ele se tornou um estadista, não é? No fundo. E como a cumpriu, e depois como o desfecho, etc. É engraçado porque acabou por criar um espaço, que é um espaço que eu diria que tem o seu quê também de ideológico, ou seja, Portugal nunca teve, a direita sempre esteve um bocadinho no armário, não é? Sempre votou no que havia, porque não havia mais, a oferta sempre foi mais à esquerda, se calhar, do que o eleitorado de direita gostaria, e por isso as pessoas insistem em dizer que o PSD é um partido de direita, coitadas, porque não tinham mais nada, e que o CDS com a Associação Cristas também com certeza era muito conservador, era o que havia, mas eu acho que Pedro Passos Coelho, talvez não intencionalmente, porque eu não o vejo como um político muito ideológico, eu vejo mais como um fazedor, mas imprimiu esse cunho. Depois Rui Rio assumiu-se como centro-esquerda e caiu o Carmo e a Trindade em algumas alas do PSD, mas, I'm sorry, o governo alemão, o SPD é de centro-esquerda, quer dizer, a social-democracia em toda a Europa é de centro-esquerda, e é um debate que eu acho que assombra o PSD desde sempre. Agora, o que é que eu acho que isto depois também tem muito a ver com nós pensarmos nas mudanças que houve com o fim da Guerra Fria. Agora estou a andar um bocadinho para trás, não é assim tanto para trás, mas no fundo tu tiveste um momento que tem muito a ver com a tese do Fukuyama do fim da história, não é? A hipótese do fim da história. A democracia liberal e a economia de mercado tinham triunfado do ponto de vista das ideias. E isto tem uma consequência muito importante, que é a morte da política. A morte da política no sentido schmittiano da política como conflito. No fundo nós vamos acabar, quer dizer, o que interessa é o bem-estar material, já interessa pouco valores, divergências ideológicas, a política passa a ser a gestão competente da coisa pública, ok? Por isso é que eu acho que nós ainda somos muito apanhados por isso, a obsessão, que eu te digo que estás um bocado parola às vezes, a obsessão com os quadros. Não tem quadros, onde é que estão os quadros? O que é que são quadros? São tecnocratas, no fundo, não é? Portanto, é essa ideia de que um partido não tem que ter convicções, não tem que ter líderes, tem que ter quadros e implementar um programa com eficiência. Não quer dizer que não tenha que ser eficiente, claro que tem que ter gente eficiente, não é isso que eu estou a dizer. Mas acho que o PSD também veio muito disso, não é? Para além do nosso contexto histórico, que tornaria muito difícil à direita, no pós-25 de Abril, reagrupar-se, reorganizar-se, ir buscar referências e naturalmente que a esquerda reivindica e está no seu direito, e se fosse ao contrário a direita falaria, é um bocadinho o inverso do que nós vemos em países como a Hungria, em que a trajetória foi ao contrário. Está justo, fazem o que lhes compete, quer dizer, não me espanta, não é? Mas a direita nunca conseguiu, ou até agora, não conseguiu reagrupar-se e sair um bocadinho do armário, não é? Portanto, nós temos o PSD, que era a casa das direitas, tínhamos ali o CDS também rapidamente foi para o centro, sempre com a preocupação de não ter nada à sua direita, mas às tantas não é possível, não é?
O CDS eu acho que só caíram porque deixaram, em detrimento de coligações, deixaram de fazer o seu próprio caminho. O CDS às tantas, já pronto para eventualmente... Foi mais ou menos... Eu acho que os últimos anos do CDS no Parlamento se descrevem mais ou menos como o resultado das últimas eleições. O Bloco de Esquerda estava pronto para a coligação no dia a seguir. Só que o problema é que o PS não precisou de uma coligação. E quando o PSD não precisar de coligações, talvez o CDS perca um bocadinho do espaço que tem, porque não se afirmaram sim. como nada. Não, Pronto. o espaço do CDS, e agora aparecendo, temos esta novidade à direita, a nova direita, literalmente a nova direita. Pois já foram aceitos. Eu acho que o CDS já não tem espaço, não é? O CDS e a nova direita estão a disputar o mesmo espaço? Eu acho que há uma certa convergência, acho que há uma convergência com os... Porque às tantas o CDS também se tornou um partido de várias tendências e de várias correntes. Há quem diga que isso é saudável. Eu pessoalmente acho que partidos pequenos têm que ter uma matriz ideológica um bocadinho mais vincada, sob pena de acabarem os quadros e os egos e aquilo implodir tudo, não é? Portanto tem que haver um certo cimento ideológico, mas eu acho que o CDS era tão variado, mas tinha muito pouco eleitorado e portanto aí ela oferece uma casa nova para alguns, o Chega para outros, e acho que a nova direita para outros também. Falando então agora um bocadinho da IEL, principalmente... A IEL, eu falei com um professor chamado professor Carlos Dias, em que ele diz que a IEL é o bloco de esquerda da direita. Eu achei a descrição maravilhosa. Como é que nós podemos caracterizar a IEL, sendo que eles próprios dizem que não são de direita nem de esquerda, são liberais, sendo que até fazem umas contas interessantes, mas depois socialmente vemos-los com certo tipo de bandeiras em manifestações, o que pessoalmente faz-me um bocadinho de confusão. Portanto, como é que se caracteriza exatamente a IEL? Mas, Sandro, há uma coisa que eu acho curiosa, e até a propósito do teu comentário. Porquê que nós nos abrimos... Ou seja, porquê que nós temos a expectativa... Lá está, é que nós estamos habituados a ser muito maltratados. Sim, tá porquê que nós devemos ter a expectativa que um partido liberal não abrace as causas progressistas? Faz todo o sentido. Faz. Eu acho que que se criou entre algumas pessoas uma expectativa que a IEL fosse uma coisa que nunca prometeu ser. Depois há um grande debate que os liberais têm que ter e estão a ter, ou se calhar não estão, mas que é entre o liberalismo social e o liberalismo clássico. Isso é um debate que gera muitas paixões e portanto há aí uma cisão grande e chegamos a alguns temas em que é muito complicado travar, não é? Marcar uma linha. E, portanto, desta IEL, quem é que ficou órfão? Os conservadores liberais, ou os liberais conservadores, não é? Ficaram um bocadinho órfãos porque também, alguns encontrarão o seu espaço no Chega, mas há aqui esse espaço não é um espaço, quer dizer, a IEL não me parece acolher essa matriz, mas nem me parece que o tenha que fazer, conquanto não se reivindique como um partido liberal clássico. Mas não, eles dizem muito contentes, liberal em toda a linha, até o que é. E depois, eu acho que tem um grande problema, tem um potencial de crescimento muito limitado, porque dirige-se a um país que não existe, não é? É uma bolha, não é? Eles poderão crescer nos centros urbanos afluentes, cosmopolitas, mas depois já não vai mais. Quer dizer, não estou a ver as periferias a votarem entusiasmadas na IEL. Não, olhando também para o líder, o Coutinho de Figueiredo parecia claramente atrair mais eleitorado. Eu considero, e acho que não é difícil fazer essa caracterização, mais carismático pelo menos que o Rui Rocha. O que é que o Coutinho de Figueiredo trazia que a IEL perdeu? Porque tinham algumas sondagens que eles até perdem espaço na Assembleia da República, perdem alguns deputados. O que é que mudou na prática? Ideologicamente mudou alguma coisa ou seria só mesmo uma questão de carisma? Eu acho que há aqui três coisas. A primeira, e eu gosto sempre de ver os movimentos lá fora, que nós muitas vezes discutimos a política portuguesa como se passasse numa bolha. Sim, exato. Mas tivemos o exemplo do Ciudadanos, que foi outro balão, mas esse encheu rápido e desencheu mais rápido ainda, não é? É um espaço muito ingrato, o em cima do muro, porque eles de certa forma são um partido que vem tarde demais. Se até agora o em cima do muro,
o catch-all, não é? Programas vastos, genéricos, abdicar da ideologia, ou a competência técnica, este enfatizar dos quadros. Até agora isso era um plus na política. Nós estamos em tempos em que voltam a importância do carisma, das lideranças, da adesão à realidade, do cidadão comum, que está, outra vez, já não são tempos de abundância, não é? E de ideologia. A malta quer discutir coisas, e coisas fundamentais, soberania, para além do inclusive o modelo económico também, obviamente. E portanto eu acho que há esse contexto que dificulta a vida da IEL. Depois acho também, de facto, que Torino Figueiredo teria um apelo a determinados segmentos do eleitorado, lá está, afluente, etc. Mas pronto, tinha um charme, uma competência, teve uma enorme competência do ponto de vista parlamentar, que Rui Rocha, não sei se causa a mesma percepção no eleitorado. E depois esta purga, esta ideia de que há uma debandada, no fundo um partido que ainda era pequeno, que já está partido ao meio. Isso também não ajuda, não galvaniza, quer dizer, depois cria, os partidos são máquinas tenebrosas. Todos. Ainda por cima, eu já tenho visto pessoas da IEL a dizerem abertamente que foram para o Chega, inclusive na convenção. E foram anunciados anunciados no discurso do André Ventura, exatamente, no discurso de encerramento. Havia algumas entrevistas e achei engraçado porque eles falam mesmo de uma IEL que estavam à espera, que nunca se concretizou. Talvez tenham sido tão otimistas como eu com os clássicos. E eu acho que há um reality check que se dá a dois níveis, do ponto de vista ideológico, não é? Porque um liberal clássico não é um liberal social, e está muito mais próximo, se calhar, de um conservador. Sim. E depois há um desencanto de que o partido é novo, a energia, e faz falta a Portugal, mas é um partido e, portanto, também vai haver purgas e diz que disse. E eu acho que houve aqui com pouco eleitorado. Porque é uma coisa, por acaso até estava a ouvir o Ricardo Costa a dizer isso na SIC, mas pensei, quando estava a falar dos quadros, e ele diz uma coisa, quer dizer, um partido precisa de povo, de eleitorado, de massa crítica, não é? E eu acho que a IEL tem pouca neste momento, para... Já que há bocadinho falámos do CDS, se calhar queria perguntar então pela Nova Direita também. Não sei se estás dentro relativamente. Do que é, até porque pronto, a Nova Direita é um partido recente, portanto é relativamente justo fazer essa pergunta. A Nova Direita, que espaço é que poderá vir a ocupar, não digo já estas eleições, porque acabaram de ser aprovados pelo Tribunal Constitucional, mas... É assim, alarga a oferta à direita, e à direita isto é importante notar porque é interessante, a uma direita não adversativa. Era isso que eu ia perguntar, e é bom ou é mau eles alargarem ótimo. O espaço? Porque há muitas... Porque a esquerda tem muito mais por onde, não é? Quer dizer, eu tenho imensas pessoas a dizer-me isso, vão fragmentar a direita. Qual direita? Qual direita? Só há um partido. Agora, passa a haver a possibilidade de estar em dois, não é? Portanto, já não, nem tudo. Portanto, e admitem coligação, não é? Sim, a Sandra Lieber, pelo menos eu entrevistei-a já há algum tempo, em 2023, e ela foi muito clara nisso, quer dizer, não parece que subscreva as linhas vermelhas, como alguma elite bem pensante. Depois tem posições que podem ser problemáticas, gosto um pouco desta expressão, mas do ponto de vista internacional, mas interessantes e originais, não é? Quer dizer, no fundo foge daquilo que é, desde logo daquilo que são as posições, por exemplo, do Chega, não é? Tem um discurso conservador que é muito interessante, defende, por exemplo, a questão do nuclear, uma posição em relação à imigração também puxada à direita, de certa forma, e a própria Sandra Lieber é uma figura curiosa e é uma mulher bonita e eu acho que é refrescante haver mais essa possibilidade. E que tem as cartas todas e está à direita. Eu já meti no Instagram que o meu sonho é ver a Sandra entrar no Parlamento e está a Catarina Martins, não, Mariana Mortágua do outro lado a chamá-la supremacista branca. Esse é o sonho que eu tenho. É um sonho que eu ainda quero ver realizado. Exatamente. E, por exemplo, ela é muito eficaz a desmontar. No fundo, tu criaste
está-me a faltar a palavra, mas uma culpa moral, não é? Quer dizer, ou seja, há uma ideia de que há temas que tu não podes falar, há questões, o lugar de fala, não é? Tu só podes falar se tiveres a falar do teu lugar de fala. E ao Sandra Libert, o seu lugar de fala fala muito bem para essa esquerda tribalizada, não é? Agora, pronto, falta-nos falar basicamente do Chega, que eu acho que é o que os meus seguidores, nomeadamente, também estariam à espera a ver o episódio. O Chega, como é que nós caracterizamos o Chega? E eu não queria dizer isto assim, mas porquê é que não são extrema-direita? Quais é que são as razões? Porque para mim está claro que não são. Desde logo é assim, eu acho que nós temos que olhar para um partido, primeiro, como ele se define, não é? Temos de dar o benefício da dúvida. Claro. E o Chega, eu posso estar enganada, ou isso pode ter sido alterado, mas foi alterado há pouco tempo. O Chega no seu, eu não estou a lhe chamar manifesto e diário, não sei como é que se chama, sabe aquelas coisas... Estatutos? Não é estatutos, não? É aquele documento mais corrido, mas eu acho que é manifesto. Apresenta-se como um partido de direita liberal, ok? E eu acho que em muitos aspectos é um partido de direita liberal. Também de direita conservadora, pode ser a hipótese de voltar a juntar conservadores e liberais, e não é um partido quer dizer, depois há aqui várias coisas, vários fenómenos que se juntam, não é? Junta-se a questão do protesto, junta-se a questão populista, e nós temos sempre a ideia do populismo como uma coisa má, mas o populismo pode ser um fator de correção das democracias liberais, reivindicando um maior reforço da parte de democracia. Ou seja, a questão da soberania popular, não é? Porque nós às vezes focamos muito, como é que eu hei de colocar isto? A grande reivindicação populista, no fundo, é de que há uma elite que usurpa o poder. E que acaba por aplicar ou por utilizar, apropriar-se desse poder, indo contra aquilo que são os interesses do povo, onde reside a soberania. Okay? E isto, claro, que choca muito um liberal, mas nós não nos podemos esquecer que o regime em que estamos, e que acho que todos queremos preservar, é uma democracia liberal. Portanto, nós nem nos podemos esquecer do liberal, nem nos podemos esquecer da parte da democracia. Então eu acho que há aqui um fator potencialmente corretivo de aproximar as pessoas da política, de trazer para o debate coisas que são de facto importantes anseios, reivindicações para o debate político, de alargar a oferta política, de criar formas, lá está, menos tecnocratas e se calhar líderes que comuniquem e que comuniquem ao poder mais o que é que são os anseios e as preocupações da população. Portanto, eu acho que isso é um aspecto importante. E o Chega é um partido populista. Que não haja nenhuma dúvida, eu só quero dizer que nós temos que começar a desconstruir essa coisa do populismo. Quer dizer, eu posso dizer, eu acho péssimo, eu acho uma chatice o povo votar, acho que o povo vota muito mal e acho que devia haver aqui muitos quadros a tomar conta disto tudo, mas eu acho que quem pensa isso deve dizê-lo, mas o que não se pode é não deixar que haja um debate sobre isto, não é? E dizer, eles por acaso até estão a reivindicar uma coisa que é bastante importante, que é a soberania popular, não é? E a correção, depois tu dizes, uma elite, teoria da conspiração, daqui a bocado estás a falar do Pizzagate. Não, de facto estás a transferir decisões importantíssimas para Bruxelas, por exemplo, para pessoas que não são eleitas. Podemos discutir, pronto, lá está, aí se calhar a direita liberal já não gosta da conversa, mas o enorme poder que têm os fundos hoje em dia, os fundos de investimento, por exemplo, as organizações não governamentais, a OMS, não é? E portanto isto é um debate que tem que ser tido e que se torna tão evidente. Os agricultores na Alemanha, os agricultores nos Países Baixos, uma série de manifestações, mesmo a adesão que há ao Chega em canais alternativos, nas redes sociais, entre os jovens, tudo isto mostra que há um reencanto da política que eu acho que só pode ser positivo para a democracia. Eu no caso, agora se calhar para terminar, até para facilitar essa pergunta, essa questão, como é que nós descrevemos um regime fascista?
que eu acho que é muito importante juntar algumas peças para quando essa palavra for usada, que pelo menos não seja usada em vão, porque ela é tão usada hoje em dia. Eu não acho é? que já ninguém acredita nisso. Eu acho que já nem os arautos Mas da a palavra esquerda usava. acreditam nisso. Não, mas eu sei que não. Mas já não. Ou seja, o fascismo foi um fenómeno do século XX. Não houve fascismo em Portugal. Isto é um debate, mas é preciso que seja lícito dizer. Claro. Nós tivemos um regime autoritário, nacionalista, conservador, que caiu de podre. E que é uma grande chatice, porque depois conservadores democratas não conseguem espaço, não é? Porque são sempre associados ao tempo da outra senhora, que de facto não era democrático. Mas eu acho que um exemplo muito interessante é a Meloni, ok? A Meloni, que não é um quadro, mas que hoje é das líderes mais respeitadas na União Europeia, vem do MSI, não é? Portanto, vem de certa forma, milita num partido que tem raízes no fascismo italiano. Hoje em dia, não é só o que Meloni diz, é o que ela faz, porque ela está num cargo executivo, ok? As referências dela são Roger Scruton, Thatcher, C.S. Lewis. As políticas dela são, aliás, as alas mais, não direi identitárias, mas se calhar sim, identitárias, que terão, que viam com muito entusiasmo Fratelli d'Italia, estão muito zangadas, porque a Meloni afinal não era nada do que prometia. Sim. Portanto, eu acho que é um bocadinho, eu sei que isto não é banalidade nenhuma, porque é uma excelente frase. Eu acho que foi a Thatcher que disse: os fascistas do futuro vão se apresentar como antifascistas. Não há fascistas hoje, e no fundo quem quer limitar, condicionar a liberdade de expressão, a liberdade de participação, quem nos quer dizer o que é que nós devemos dizer, pensar, comer, vestir, não é a direita populista, não é. Portanto, arranjem outra maneira de insultar. Os deplorables, por exemplo. Os deplorables. Não, e eu li isto há pouco tempo, eu não fazia ideia, mas eu acho que era o Ministro da Educação do próprio Mussolini. Ele tinha como raízes ideológicas Marx e Engels. Não, sim, isso é outro. Portanto, sim. Não chatei a cabeça, o fascismo, não é? Sim, o fascismo tem, sim, mesmo o modelo económico e tudo isso, quer dizer, é uma grande mistura, corporativismos e como tudo. de resto o nacional-socialismo também, é a mistura da questão nacional, da questão racial, no caso do nacional-socialismo. Se é do senhor do bigode, não podemos dizer essa palavra, senão eu fico sem entrevista, mas... E ao limite, ao fim do dia, um conservador nunca poderá ser um fascista. E um fascista nunca poderá ser um conservador. O caminho, lá está, radicam. Até pode ter havido alturas na história em que se acomodaram ali durante um período. Que isso é política, não é? Umas alianças, mas radicam em pressupostos completamente diferentes. O Scruton caracterizava uma das palavras de ordem, não é só o Scruton, obviamente, mas é um escritor que eu tenho acompanhado mais agora, e que infelizmente já morreu. Mas uma das palavras de ordem que ele atribuiu aos conservadores, e não era só ele que o atribuía, era precisamente a liberdade das pessoas. E há um movimento muito interessante que é a direita conservadora, a direita populista, conservadora, etc., está a reivindicar com sucesso a palavra liberdade. E isso é uma grande alteração no debate político. Mas onde é que isso está a passar mais em concreto? Argentina. Pois. Mas exato. Não só. Sim, não certo, só nos Estados Unidos. Claro. Pois, viva lá a liberdade, exatamente. Em muitos sítios, porque a esquerda neste momento, exatamente porque tem medo destas forças, a esquerda e o centro, como têm medo destas forças porque acham que é um povo irracional que se levanta unido, não contra o fascismo, mas contra a democracia, que eu acho que é uma ficção, não se sente nada à vontade com a liberdade. E, portanto, são momentos interessantes de reconfiguração também ideológica. Eu ouvi o Luís Filipe Pondé, que é um senhor que eu ouço, ele é um liberal brasileiro, que ele costuma dizer que a China é a última tentativa do comunismo para percebermos exatamente se as pessoas querem mesmo liberdade ou não. Exato. É o que ele costuma dizer. Mas às vezes eu acho que as pessoas querem liberdade, mas antes de tudo querem ter o que comer e não correr o risco de sair à rua e levar um tiro. Isso lá está, mas isso é uma perspectiva mais... Queria agora perguntar, são duas perguntas mais de foro pessoal que faço a todos os convidados, e ainda que as pessoas geralmente não gostem de responder a elas, geram sempre as melhores respostas, o que eu acho que é muito interessante. O que é que te vês a fazer daqui a 5, 10 anos? E como é que queres ser lembrado?
Olha, o que eu me vejo a fazer daqui a 5 a 10 anos é exatamente o que eu faço agora. Eu adoro dar aulas, adoro tudo aquilo que faço, de escrever, de análise, etc. E portanto é bom, porque assim se calhar não vou ter crise de meia-idade. Está aqui a bater a meia-idade, vou entrar nos 40, portanto isso é bom. E lembrada, sabes que eu gostava, isto é um bocadinho clichê, mas eu gostava de ser lembrada como mais numa ótica dos meus filhos, não é? Um legado, como às vezes eles dizem que eu sou a melhor mãe do mundo, e eu penso, lembrem-se disso quando forem mais velhos e venham pedir desculpas de que me atormentaram os juízos. Não tenho assim mais... Um legado muito fascista, portanto, não é? Não, associado à família, não é? Freedom Fighter também gostava, isso também gostava. Ok. Mas pronto, é isso. Agradeço imenso Também pelo tempo que estivemos obrigada. aqui. Foi o episódio 35. Eu posso deixar os projetos. Disseste que escrevias também. Quais é que são as plataformas para as quais escreves? Ou é mais... Não, eu faço sobretudo análise de geopolítica. Numa plataforma internacional, ou seja, eu sobre política portuguesa não escrevo. Era isso que eu ia dizer. Não, se as pessoas quiserem acompanhar o teu trabalho e as tuas opiniões sobre o tema que sítio... estamos a falar aqui, não, têm mesmo que ouvir este podcast. Ok, pronto, olhem, gostava de vos ajudar e deixar as plataformas na descrição, mas pronto, não é o caso. Mas a plataforma sobre para onde escreves, como é que se chama? Chama-se Geopolitical Intelligence Services, GIS.com. Ok. Mas é análise geopolítica, sobretudo questões de segurança em África, etc. Pronto, já terão Por isso é que algumas eu digo, opiniões. eu tenho pés em vários... Sim. Já terão algumas opiniões. Deixa então, vou pedir o link e depois deixo na descrição para as pessoas que queiram acompanhar o perfil. Quero-vos agradecer imenso por terem estado desse lado. Terão as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.